Deus seja sempre louvado dessa forma. Ele merece, né? Toda a honra, toda a glória e todo o nosso louvor. Nós vamos meditar na palavra do Senhor. E o salmo de hoje, estamos terminando a sequência dos salmos, né? E vamos, por esses dias, entrar em outro livro, né? Meditar em outro livro da palavra de Deus. Refletir, estudar sobre outro livro, talvez seja o próximo, né? A seguir, Provérbios, livro de Provérbios. Um livro de muitos conselhos, muitas orientações, muita sabedoria, né? Que Deus deu a um homem chamado Salomão. Talvez nós entremos nesse livro. E hoje nós estamos partindo para os últimos salmos, 149, nessa semana vamos terminá-los, no 150, e são 7 salmos, né, que falam sobre louvor, né? É o saltério dos judeus, o inário, e eles, todos os seus cultos, reuniões, eles adoram o Senhor com esses salmos. E os salmos falam de muito louvor, né? Todos eles se iniciam com aleluia, aleluia, e termina com aleluia, ou seja, louvado seja Deus. Então o Salmo 144 vai até o 150, são 7 salmos falando sobre muito louvor a Deus. Louvor pelo que Deus é, não pelo que Ele faz, né? Pelo que Ele é. E Deus, o Espírito Santo colocou um tema para mim, nesse salmo de hoje, 149. Um tema que diz respeito, nós somos o povo do novo cântico. Nós somos a geração do novo cântico. Nós somos o povo do novo cântico, né? Da nova notícia, é verdade? Da nova canção. Nós somos o povo do novo cântico. E o salmo inicia dizendo aleluia, louvai ao Senhor, cantai ao Senhor um cântico novo. E o seu louvor na congregação dos santos. Alegre-se Israel naquele que o fez. Regozijem-se os filhos de Sião no seu rei. Rei aqui não é Davi, tá? É um novo rei. O rei divino, o rei que desceu do céu. O rei que veio de Deus, o Filho do Altíssimo, né? Filho de Davi, descendente de Davi, Rei Jesus. Então louvem o seu nome com danças, né? Cante-lhe o seu louvor com tamborim e harpa, né? Com muita motivação, muito festejo. Porque o Senhor se agrada do seu povo, ornará os mansos com a salvação, exultem os santos na glória, alegrem-se nas suas camas, estejam na sua garganta os altos louvores de Deus, e espada de 2 gumes, de 2 fios nas suas mãos, né? A espada aqui faz referência à palavra, né? A palavra de Deus. Em Hebreus diz que a palavra de Deus é como uma espada, né? Espada que corta dos 2 lados. E ela penetra até o profundo da alma do ser humano.
para tomarem vingança dos gentios e darem repreensões aos povos com espada. Vamos se apegar, nas promessas, na justiça. Vamos esperar na justiça de Deus, que está aqui escrita na sua palavra para a nossa vida. Para prenderem os seus reis com cadeias e os seus nobres com grilhões de ferro, para fazerem neles o juízo escrito. Esta será a glória de todos os santos. Aleluia, louvai ao Senhor. Louvai ao Senhor. O Espírito Santo de Deus me deu um outro texto paralelo, uma referência paralela para conciliar com esse salmo de hoje, que está registrado em Atos capítulo 16. Atos capítulo 16. Atos capítulo 16, versículo 16. Nos fala aqui sobre a história de um grande missionário, chamado apóstolo Paulo, junto com seus companheiros, Timóteo, seu filho na fé, Lucas, que escreveu esse livro, e Silas, após ter se separado de outras pessoas, de João Marcos e Barnabé, Lucas pega esses homens para fazer a obra de Deus. E diz assim: aconteceu que indo nós à oração, nos saiu ao encontro uma jovem, que tinha espírito de adivinhação, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Esta, seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo: estes homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo, Estava ali tormentando, tentando atrapalhar o trabalho do servo do Senhor. E isto fez ela por muitos dias. Mas Paulo, perturbado já, voltou-se e disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo, te mando que saias dela. E na mesma hora saiu. E vendo os seus senhores, porque ela era escrava, e dava lucro para os seus senhores através dessas práticas que a Bíblia condena. E vendo seus senhores que a esperança do seu lucro estava perdida, prenderam Paulo e Silas e os levaram à praça, à presença dos magistrados. E apresentando-os aos magistrados, disseram: estes homens, sendo judeus, perturbaram a nossa cidade e nos expõem costumes que não nos é lícito receber nem praticar, visto que somos romanos. Versículo 22, e a multidão se levantou unida contra eles. A multidão se levantou unida contra Paulo e Silas, e os magistrados, rasgando as suas vestes, mandaram açoitá-los com varas. E havendo-lhes dado muitos açoites, os lançaram na prisão, mandando ao carcereiro que os guardasse com segurança, o qual, tendo recebido tal ordem, os lançou no cárcere mais profundo, interior, lá na masmorra mesmo, lá no lugar mais escuro, mais terrível, mais escuro. E lhe segurou os pés ainda no tronco. E perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus. Nós somos o povo do novo cântico, queridos. Eles não cantavam um hino qualquer, eles cantavam um hino novo. O apóstolo Paulo cantava um hino novo, o hino que, o hino que livrou ele daquela situação que ele vivia, de perturbadores,
né, de aquele que lutava contra o Evangelho. Deus me transformou. A minha vida agora está em Cristo Jesus. Eu sou um novo homem. E eu tenho agora um novo cântico em meus lábios. E cantavam hinos de louvor e adoração a Deus. E os outros presos os escutavam. E de repente sobreveio um tão grande terremoto que os alicerces do cárcere se moveram. E logo se abriram todas as portas. E foram soltas as prisões de todos ali presentes. Queridos, qual seria a nossa atitude numa situação dessa? Qual é a nossa atitude quando passamos por sofrimentos? Qual é a nossa atitude quando passamos por provações? Qual é a nossa atitude quando algo se levanta contra nós? Quando perdemos alguma coisa? Quando perdemos um ente querido, né? Não é fácil. Mas qual é a nossa atitude quando passamos pelos desertos da vida? Por aflições, como Jesus já havia nos, né, avisado. Às vezes a gente reclama, murmura, né? Às vezes a gente fala palavras torpes. Às vezes a gente se desespera. Às vezes a gente fala palavras contra Deus. Por que Deus? Porque eu estou passando por isso? Se eu sou teu servo, né? Às vezes nós culpamos a Deus. Deus é culpado. Por que Deus fez isso? Por que Deus permitiu isso? Por que Deus levou essa pessoa da minha vida? Por que Deus tirou isso de mim? Deus não é culpado de nada, queridos. Nós é que somos culpados de tudo. Às vezes a gente tenta culpar a Deus por algumas coisas que nos acontecem, né? Mas a gente não se apercebe que toda a culpa é nossa mesmo. Deus criou tudo perfeito. Se você começar a ler Gênesis, você vai ver que Deus criou tudo perfeitinho no seu lugar certo. Não é verdade? Mas infelizmente o homem tentou mudar as coisas, fez tudo errado. Então a culpa não é de Deus, a culpa é humana. Então está escrito tudo na palavra de Deus. Olha, faça isso, faça assim, não vá por esse caminho, não peque, não faça coisas erradas, não coma isso, não coma aquilo, né? A palavra de Deus fala assim, não consuma gordura, e a gente consome gordura e acha que está tudo bem, sou forte, mas Deus já avisou que não era bom. E aí a gente começa a ter problemas. A culpa é de Deus? A culpa é nossa, né? Então, qual a nossa atitude diante das situações adversas da vida? É reclamar, murmurar, falar contra Deus, né? Xingar? A natureza, Deus, se você olhar, Deus criou tudo perfeito, tudo no seu devido lugar. E ela funciona de uma forma assim extraordinária. Não é verdade? Mas aí você fala assim, mas por que tem algumas tragédias naturais? A culpa não é de Deus. Infelizmente o homem tenta mudar a natureza também. O homem tenta fazer algumas coisas, né, na terra que afeta a natureza. E a natureza se revolta contra o próprio ser humano. Mas a culpa é de Deus? Não, a culpa é nossa. Então Deus não tem nenhuma culpa, queridos, quando algumas coisas adversas nos acontecem. E até mesmo quando Deus permite algumas coisas. Até mesmo nesse momento nós devemos adorar a Deus. Deus permite algumas coisas em nossa vida. Como no caso de Jó. Deus permitiu que Satanás peneirasse ele. E ele passou momentos difíceis.
mas foi permissão de Deus. Mas em todo tempo ele não murmurou contra Deus, pelo contrário, ele adorou o Senhor. Bendito seja o nome do Senhor, que deu e tirou, né? Deus dá o bem e nós não vamos receber o mal também, não é verdade? Então, queridos, às vezes a gente reclama tanto, né? E a gente começa a colocar a culpa sobre Deus. Deus não tem culpa de nada. Mas o Salmo, o texto que nós lemos, diz que os servos do Senhor, ao invés de reclamarem, murmurar contra Deus, né? Porque Deus deixou que nós viéssemos para cá, a atitude deles foram orar, adorar a Deus, orar e adorar o Senhor. Um cântico novo. Então, queridos, nós somos este povo, nós somos esta geração, mesmo passando por momentos tão difíceis na vida, muitas vezes, mesmo sofrendo, mesmo sendo às vezes muito perseguido, né? Nós somos este povo de cântico novo. Em todo momento nós estamos, né, ministrando um cântico novo. Deus é fiel, Deus está comigo, eu confio no Senhor, a minha esperança está em Deus, né? Ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque eu tenho certeza que Deus está, não estará, está comigo em todo o tempo, né? Então, queridos, o Salmo 149 é este salmo. Nós somos este povo, esta geração do cântico novo ao Senhor, né? Ezequiel capítulo 11, versículo 19 diz: por que nós somos este povo do cântico novo? Porque Deus nos deu um coração novo. Deus nos deu um coração diferente, novo. Veja o que ele diz: então eu lhes darei um mesmo coração, um mesmo espírito, e um espírito novo, porém dentro de vocês. Tirarei de vocês da sua carne o coração de pedra, e lhes darei um coração novo, um coração de carne, né? Coração novo. Então nós somos este povo de cântico novo, porque nós somos transformados pelo poder do Espírito Santo. Nós recebemos de Deus um coração novo, e de dentro do nosso coração flui um cântico que agrada a Deus, não é verdade? Então, por que nós somos este povo do novo cântico? O apóstolo Paulo, em sua palavra aos Romanos, capítulo 6, versículo 4, ele diz assim: de sorte que fomos com ele, né? Com ele através do batismo nas águas, ou seja, fomos mortos também com ele através do batismo nas águas, porque assim como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pelo poder glorioso de Deus, assim também andemos nós também em novidade de vida. Nós somos este povo do cântico novo, queridos, porque nós somos transformados pelo poder do Espírito Santo, não é verdade? O apóstolo Paulo ainda em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17, ele diz assim: se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, eis que tudo já se fez novo, né? Então, apesar de tantas lutas, apesar de tantas adversidades, né, que temos enfrentado, tantos problemas, tantas dificuldades, e às vezes a gente fala assim: mas por que o justo sofre tanto, né? Às vezes eu comento isso: por que o crente tem que passar por tantas lutas? Por que o crente tem que sofrer tanto? Por que o justo sofre, né? Infelizmente, queridos, é porque nós somos justos, ou seja, felizmente é porque nós somos justos, nós somos servos de Deus, então nós temos que passar,
né? Mas Deus estará conosco em todo o tempo. Mesmo passando por tudo isso, nós sempre teremos um cântico novo em nossos lábios. Temos que ter, né? Nosso cântico não pode ser um cântico velho, antigo, cântico de derrota, né? Um cântico negativo, um cântico sem esperança. Não, o nosso cântico é um cântico de vitória, de esperança, né? De força, de coragem, de ânimo. Somos um povo do novo cântico porque Deus nos ressuscitou da morte espiritual. Apóstolo Paulo, em Romanos capítulo 8, versículo 11, ele diz assim: e se o Espírito daquele, Deus, que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, vive em vocês, se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos, vive dentro de vocês, aquele que ressuscitou a Cristo dentre os mortos, também fará com que seus corpos mortais vivam de novo, por meio desse mesmo Espírito que mora dentro de vocês. Então, queridos, nós somos este povo do cântico novo, porque o Espírito Santo está aqui dentro de nós, e é Ele que nos dá força nos momentos mais difíceis da vida. É Ele que nos encoraja, nos capacita para a caminhada da vida, não é verdade? É Ele que nos encoraja, que nos dá força. Nós somos este povo do cântico novo, né? Povo que tem vida, vida verdadeira em Cristo Jesus, e vida que derrama, né? Vida que, como disse Jesus, vida em abundância. Nós somos o povo do novo cântico, porque cantamos a canção que agrada a Deus. Você percebe que o apóstolo Paulo e Silas cantaram um cântico que agrada a Deus, e por isso Deus ouviu a oração deles, agradou o coração de Deus. Deus, né, teve prazer neles e veio abençoá-los, veio livrá-los, né? Veio dar a vitória a eles. Então nós somos o povo do novo cântico, porque cantamos a canção que agrada a Deus. Romanos capítulo 12, versículo 2, você conhece bem essa passagem? Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, a agradável e perfeita vontade de Deus. Então nós somos o povo do novo cântico, porque nós temos um cântico que agrada a Deus, né? A irmã Célia falava aqui ontem que às vezes as pessoas perguntam para elas, né, os companheiros de serviço: você conhece essa música? Não conheço. Nossa, mas está aí na mídia, está fazendo sucesso, né? Do fulano de tal. E ela falou: não conheço. Mas que mundo você vive, né? Ela pergunta para ela: que mundo você está? Porque você não sabe de nada, não sabe o que está acontecendo no mundo artístico. Ela diz: não sei, eu só conheço as músicas que tocam na minha igreja. Todo domingo elas ficam na minha mente, no meu coração, e eu canto ela a semana inteira. Elas ficam na minha mente. É o canto que agrada a Deus, queridos. É o canto que agrada a Deus, né? Mas esses cânticos que as pessoas conhecem aí, dos famosos, não agrada a Deus. Não agrada a Deus. E eles pulam, né? Dançam e pulam e pulam, né? Fica aquela canção frenética a ponto de, né, fazer coisas terríveis, e não acontece nada. Não acontece nada. Não acontece nada, porque esse cântico não agrada a Deus. Mas o cântico que agrada a Deus, né, ele quebra as cadeias, ele quebra as correntes. O cântico que agrada a Deus abre as portas, quebra os ferrolhos, não é verdade?
né? O cântico que agrada a Deus traz libertação, traz cura, traz transformação, traz alegria na alma, né? Porque é o cântico espiritual que agrada a Deus. Então nós somos este povo do cântico novo, porque temos em nossos lábios o cântico que agrada a Deus. Amém, queridos? O povo do cântico novo não é um povo qualquer, não é um povo qualquer, mas é o povo fiel a Deus, é o povo que passa pelos perrenhos da vida, é o povo que sofre as aflições da vida, é o povo que é perseguido, mas é um povo, né, que não deixa de louvar a Deus, porque ama a Deus de verdade. É um povo que sabe que foi criado, foi formado para isso, para louvar a Deus. Nós somos criados, queridos, para a glória de Deus, e em todo tempo nós devemos adorar a Deus com os nossos lábios. Amém, queridos? Então nós não somos um povo qualquer, nós somos um povo fiel a Deus, um povo que agrada a Deus. Veja os versículos aqui do Salmo 149, versículo 2 em diante. Alegre-se Israel naquele que o fez. Alegre-se Israel naquele que o fez. Nós devemos cantar ao Senhor, queridos, só por esse motivo. Fomos criados pelo nosso Deus. O ser humano foi criado à imagem e semelhança de Deus. E às vezes as pessoas falam assim, né, para os ímpios: você tem a imagem e semelhança de Deus. Nem todos têm. Só tem a imagem e semelhança de Deus aqueles que se converteram, aqueles que deixaram a sua vida velha, né? Aqueles que têm um novo cântico que agrada a Deus, aqueles que colocaram Jesus em suas vidas, estes passam a ter a imagem e semelhança de Deus, né? Então é errado você dizer todo ser humano tem imagem e semelhança de Deus. Mentira, perderam lá no Éden, perderam lá. A imagem e semelhança de Deus volta no ser humano quando ele recebe Jesus, o Filho de Deus, como Senhor e Salvador da sua vida. Aí Deus começa a olhar para você, Ele não vê mais você, um homem pecador, mas Ele vê Jesus, o Filho dele, em sua vida. É a imagem e semelhança de Deus. Então, queridos, o povo do novo cântico é esse aí, olha. É um povo que se alegra naquele que o fez. Alegre-se Israel naquele que o fez, viu? Aquele que fez você, aquele que te criou. Regozijem-se, pulem de alegria, regozijem-se os filhos de Sião no seu Rei, Rei Jesus. Louve o seu nome com o quê? Com danças. Cantem-lhe o seu louvor com tamborim em harpa, porque o Senhor se agrada do seu povo, ornará os mansos com a salvação. Olha o versículo 5: exultem os santos na glória, alegrem-se nas suas camas. Esta é a nossa motivação. Nós devemos ter essa motivação quando estamos adorando ao Senhor. Uma motivação de ânimo, de vontade, de prazer, de desejo, né? Como diz a palavra de Deus, adorar o Senhor com todo o nosso fôlego, com todas as nossas forças, né? Salmo 150 vai praticamente dizer isso aí, né? Louvai ao Senhor pelos seus atos poderosos, louvai ao Senhor com som de trombeta, louvai ao Senhor com saltério e harpa, louvai ao Senhor com tamborim e dança, louvai com instrumentos de corda e com glória, louvai ao Senhor com símbolos sonoros, né? Louvai ao Senhor com símbolos altissonantes, louvai ao Senhor, tudo que tem fôlego, louve ao Senhor, aleluia, louvai ao Senhor, né?
Então nós temos fôlego, e esse fôlego nós temos que usá-lo, né? Gastar na presença de Deus. Então, queridos, eu quero encerrar esse salmo dizendo, perguntando para você: é um crente que tem o cântico novo do Senhor em seus lábios? Você é um crente, um servo de Deus que tem o cântico novo em seus lábios? Ou você é aquele crente que, quando está passando por lutas, o que vem nos seus lábios é murmuração, é as palavras torpes, né? Aquelas palavras que não agradam a Deus, as palavras de dúvida, as palavras que não contêm fé? Você é esse crente que tem esse cântico novo em seus lábios? Porque Deus te chamou para ser este crente, crente do novo cântico, o cântico que muda situações, o cântico, queridos, que muda a história, o cântico que abala as prisões. Nós somos este povo do novo cântico. Você é um crente que tem prazer em cultuar a Deus? Você é um crente que tem prazer em louvar a Deus? Será que nós somos esse crente que tem prazer em estar na presença de Deus? Ou você é aquele que fica motivado, quando ouve outras canções? Porque infelizmente a gente percebe que as pessoas têm motivação para canções do mundo. Quando ouve canções do mundo, ele até dança, ele até canta, ele vai na ginga, mas quando está na presença de Deus, ele não tem motivação, não tem prazer, não tem ânimo, não tem coragem. Não levanta a mão, não bate palma, não dá glória, não fala amém, não fala nada. Entra com a boca fechada, sai com a boca fechada e não fala nada. Queridos, nós temos um novo cântico em nossos lábios. Nós precisamos adorar ao Senhor com esse novo cântico, porque as pessoas que estão lá fora querem ouvir esse novo cântico da sua boca. Deus é maravilhoso, Deus é poderoso, Deus é fiel, Ele vai te dar a vitória. Deus cura, Deus transforma, Deus liberta. É o novo cântico que nós precisamos ter em nossos lábios, queridos. Não tema, o Senhor está contigo. Então é o novo cântico. Nós somos este povo do novo cântico. Nós precisamos anunciar as grandezas de Deus, as glórias do Senhor, Enquanto as pessoas dizem assim: vai dar tudo errado, não vai dar certo, você que é possuidor do novo cântico, se Deus quiser, vai dar tudo certo. Se for da vontade dEle, vai dar tudo certo, porque eu sou um homem, uma mulher do novo cântico. Amém, queridos? Então, será que o nosso prazer está em cultuar a Deus, em louvar a Deus? Temos aquela motivação quando estamos diante de Deus? Porque o salmo está aqui, olha: alegre-se Israel naquele que o fez, louve o seu nome com danças, olha, cante-lhe o seu louvor com tamborim e harpa, dance, aquele fervor, aquela motivação. Mas infelizmente os crentes de hoje não têm essa motivação. Mas nós somos chamados para isso, queridos. Exulte os santos na glória, alegrem-se nas suas camas. Até mesmo dormindo, nós devemos estar agradecidos a Deus, cantando o cântico da vitória. Vou dormir, vou repousar. Hoje não foi fácil, foi difícil o dia, mas entrega a minha vida nas tuas mãos. Me dê um bom repouso, Senhor. Amanhã é um novo dia. Se o Senhor permitir que eu esteja vivo, a tua glória, o teu poder
né? A tua fidelidade, a tua bênção estará comigo. Amém, queridos? Então nós cantamos vários cânticos, né? Tem um cântico que diz assim: cantai ao Senhor um novo cântico. Cantai ao Senhor um novo cântico. Por quê? Sua glória está no templo. É isso? Ele é. Em nossas lutas, queridos, nós devemos se lembrar desses cânticos, porque a gente tem que se lembrar que o louvor tem poder. O louvor tem poder. Vocês viram aqui em Atos, né? Paulo e Silas, quando eles começaram a orar perto da meia-noite, com o corpo sangrando, dolorido, aqueles vergões nas costas, doendo, ao invés de estar gemendo, murmurando, reclamando, eles começaram a orar e louvar, a cantar a Deus. E não é baixinho não, não é baixinho não, eles cantaram alto, porque diz o texto que todos os presos ali estavam ouvindo. Eles ficaram abismados: mas esses camaradas estão quase morrendo, olha, sangrando, estão cantando, estão loucos. Mas o texto diz que de repente o louvor chegou aos céus. O louvor chegou aos céus, e aonde eles estavam, tremeu o lugar, e as cadeias se romperam. Então, queridos, o louvor tem poder, mas só que nós precisamos cantar esse novo cântico, né? Com o coração, com a alma. Nós precisamos ser transformados, nós precisamos mudar de vida, nós precisamos ser verdadeiramente, né, o povo do novo cântico, de verdade, não é apenas de palavras. O novo cântico tem que sair daqui, ó, de dentro da alma, do coração, não é verdade? Então, queridos, nós somos esse cântico. Tem outro cântico que eu me lembrei: cada vez que a minha fé é provada. Olha que cântico, novo cântico. Cada vez que eu passo por situações adversas, a minha fé é provada. Tu me dás a chance do quê? De crescer um pouco mais, né? Olha, o novo cântico. Então, às vezes a gente passa por situações difíceis, por lutas, e esses cânticos vêm em nossa mente, e através desses cânticos a vitória do Senhor virá sobre a sua vida. Amém? Aplauda o nome do Senhor. Deus é contigo. Você é esse povo do novo cântico? Ou você é do cântico da reclamação, da murmuração, das palavras torpes, né? Do xingamento, da revolta? Estou revoltado, estou com raiva. Não, queridos, nós somos o povo do novo cântico, da paz, da vitória, da alegria, em nome de Jesus, da esperança. Nós somos este povo do novo cântico. Graças a Deus. Vamos orar.